Olá, boa tarde. O Estadão dá continuidade hoje à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. O entrevistado de hoje é o deputado federal Major Olímpio, do Solidariedade. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Ele é policial, foi deputado estadual em São Paulo de 2007 a 2014 e desde 2015 exerce o primeiro mandato na Câmara Federal como deputado. Participaram também da entrevista o repórter de política Pedro Venceslau e a repórter de Metrópole, Adriana Ferraz. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Deputado, para começar, eu queria te perguntar sobre um bordão pelo qual o senhor ficou conhecido durante o processo de impeachment da presidente Dilma na Câmara. O senhor gritou vergonha, vergonha em um dos eventos que aconteceu lá em Brasília. O senhor pretende trazer esse bordão para a campanha aqui em São Paulo? Não sou eu quem trará o bordão. A própria sociedade continua dizendo que a política brasileira está uma vergonha. Quando eu estive lá, naquela farsa que seria a posse do Lula, justamente para dar um salvo-conduto como ministro, para tirá-lo, eventualmente, das garras da justiça no Paraná, eu fui expressar um sentimento, não meu, da população. E um sentimento que não mudou muito embora tenhamos retirado uma parte do câncer da corrupção do governo federal, ainda há muito para se fazer em relação a isso. A população quer mudança de todas as formas. E o desafio de ser candidato a prefeito de São Paulo é exatamente que, como cidadão dessa cidade, eu vejo que a vergonha na administração pública, desde os desmandos, desde esse estado de que a cidade de São Paulo está abandonada, que nós conseguimos ter cracolândias onde a permissividade em relação ao crime estão por toda a cidade, onde o comércio criminoso de produtos roubados, contrabandeados, pirateados, estão por toda a ordem, onde há conivência com a corrupção de servidores do município, onde nós temos o apadrinhamento e a criação de cargos de confiança para acobertar a companheirada que está deixando os cargos federais. Nós tivemos um secretário de gestão preso, porque roubava junto com o Paulo Bernardo crédito de aposentados, créditos consignados. Então, hoje, a sociedade continua dizendo vergonha. Lógico que nós vamos dizer, nós vamos acabar com esta vergonha. E a minha proposta em relação a dizer, não teremos tolerância com os ilegais. Então, tolerância zero realmente aos ilegais e respeito ao cidadão. Deputado, o senhor começou sua carreira política pelo Partido Verde, depois migrou para o PDT, depois na sequência foi para o Partido da Mulher Brasileira, que é considerado um partido ônibus, que começou com 22 deputados, terminou com 1, e hoje tem o tempo de televisão de 22 deputados, e agora o senhor está no Solidariedade. O senhor teve identidade programática com tantos partidos? A questão de identidade programática, é bom ficar muito bem claro. Eu me elegi pelo PV, aí no momento que eu me elegi e tomei posse em 2007, o PV fez uma aliança que não era nada programática com o governo Serra, e fui eu quem entrou judicialmente pelo partido não cumprir cláusula partidária. Posteriormente, fui para o PDT. No momento em que o PDT agora me escrachou, porque eu defendo e continuo a defender a redução da maioridade penal. O partido me execrou. Em reunião do partido nacionalmente, fui extremamente, até desmoralizado, desconsiderado, por ser originariamente um militar do Estado e por defender a redução da maioridade penal. E no momento em que o partido também fechou questão para dizer, olha, nós somos pró-Dilma, nós não queremos que se mexa na estrutura de governo. E aí ficou impossível para mim a convivência. Naquele momento surgiu
o Partido da Mulher Brasileira, e o espaço que me foi dado era justamente para construir o partido. Acabamos até fazendo matéria juntos naquele momento, tá? E eu caí no conto do partido premiado naquele momento. Eu e muitos parlamentares. Porque, na verdade, a proposta foi feita para que construísse o partido no Estado, que era o meu sonho de fazer uma construção partidária do que eu imagino e do que a população espera que seja a verdadeira política. Na verdade, a dirigente ou os dirigentes estavam querendo fazer negócio. Tanto que eu acabei representando uma das ações que acabaram suspendendo o fundo partidário e o tempo de televisão do PMB é minha, com o subprocurador da República no TSE. Eu tinha um relacionamento de amizade, eu fui do PDT com o Paulinho, e o Paulinho tinha saído do partido, e muitos quadros tinham saído do PDT para construir o Solidariedade. E foi um momento em que o Paulinho fez o convite. Olha, nós temos identidade programática com a defesa do trabalho e do trabalhador. Você sempre foi um defensor da área do trabalhador, do setor público. Nós temos o espaço. E eu tive convites de mais de 10 legendas. Quem falou em construção partidária, quem fez a proposta até, nós precisamos fazer com que o partido cresça. E você pode representar esse crescimento. Então venha para o partido e vamos para um desafio de administrar a cidade de São Paulo. Deputado, ainda nessa esfera partidária, o Solidariedade hoje não tem representantes na Câmara Municipal de São Paulo. Um prefeito, ele também precisa do apoio da Câmara para governar, para implementar suas políticas públicas. Nesse sentido, o senhor vê uma dificuldade, caso o senhor seja eleito? Como vai ser esse trabalho para também eleger vereadores Eu não vejo dificuldade nisso, até porque nós vamos ter um processo onde vai haver a maior substituição na história das eleições municipais de representantes do Legislativo em todo o país. O amargor das pessoas em relação à política, a descrença em relação aos políticos, aos partidos, que não se manifestou integralmente nas eleições de 14, vão se manifestar agora. Nós temos 55 vereadores na Câmara Municipal e para que haja a reeleição, vai ter que ter muito mais do que só dinheiro e compromissos menos republicanos, vai ter que ter compromisso com a sociedade. E os partidos, eu não tenho a menor dúvida, nós vamos, com Solidariedade, fazer vários vereadores, nós vamos construir no segundo turno aliança, nós vamos construir uma administração que ela possa estar baseada, não nas trocas, me dá a secretaria de porteira fechada, me dá isso, me dá aquilo, a subprefeitura é minha e não se pergunta nada. Até porque não sou eu que quero, não. O senhor não faria isso? O senhor não lotearia subprefeituras, não estou para loteamento de jeito nenhum. Nós vamos ter, sim, compromissos programáticos que vão ser assumidos. Mas a administração e a responsabilidade e a cobrança, ela vai existir de todas as formas. Não tem porteira fechada. E o povo está dizendo isso. O governo federal está apanhando barbaridade porque ainda estava fazendo compromissos menos republicanos e a população está batendo e está cobrando. Chega. Deputado, a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi acusada em vários momentos, nas manifestações de 2013, mais recentemente em outras manifestações, de ter abusado da violência contra manifestantes. Ontem, por exemplo, teve o caso do vereador Eduardo Suplicy, que foi preso e carregado por policiais. Queria que o senhor avaliasse se houve excesso dos policiais militares, tem até um caso de um fotógrafo que perdeu a visão por causa de uma bala de borracha, se houveram excesso nas manifestações e como é que o senhor avalia o papel da PM nesses movimentos de rua. Olha, em 2013 eu acompanhei todas as manifestações dentro da cidade de São Paulo, que eu era deputado estadual da Comissão de Segurança Pública, e eu ia para ver se estava sendo garantido o direito de livre manifestação e se havia infiltração criminosa de black box, de bandidos, exatamente com o intuito de provocar o tumulto, agredir policiais.
Então, logicamente, ninguém defende o indefensável. Atitudes individualizadas que possam exorbitar, elas devem ser apuradas. E são apuradas com rigor. Ontem, em relação ao Suplicy foi lá provocar um fato. Ele precisa se eleger vereador, perdeu as bandeiras, perdeu a história, e precisava gerar um fato. Um comportamento totalmente equivocado, e que o fato dele ser ex-senador, ele é um cidadão. E ali não eram os policiais que estavam querendo ou não querendo, eles estavam dando cumprimento a uma ordem judicial, que quem pleiteou a reintegração foi a prefeitura, foi a própria administração dele. Eu acho que ele e o Haddad até combinaram. Não é possível uma coisa dessa. Ele era secretário do Haddad e foi lá para fazer isso, para gerar um fato. E o fato dele estar obstruindo a justiça, porque tinha uma determinação judicial dele desacatar, deixar de acatar ordem emanada por autoridade constituída naquele momento. Ele, como qualquer cidadão, ele foi conduzido para isso. Ele não tem salvo-conduto da justiça. Aliás, não deveria ter foro diferenciado para ninguém. E eu sou um dos defensores disso. Agora, momentos em que pode ter excesso no uso da força, a própria Polícia Militar, os próprios órgãos de segurança, fazem questão absoluta de solucionar, de apurar, de punir, e a justiça igualmente. Agora, nós estamos vivendo num país onde descumprir a lei é sinônimo de status, onde atacar policiais faz com que o indivíduo cresça. Tanto os criminosos organizados no mundo do crime, como criminosos anônimos que vão para essas manifestações públicas, não é para se manifestar em relação a nada. Não é para defender o direito da moradia, que é um direito sagrado e constitucional ao cidadão. Exatamente para provocar o tumulto, para atacar o agente da lei. Infelizmente, no mundo todo, em qualquer das sociedades, mais ou menos democráticas, existe uma coisa chamada força policial. Você dá o nome que quiser, mas ela vai estar a serviço da justiça e posicionada, representando o Estado, para conter. Muitas vezes o processo de contenção, ele pode gerar o excesso, ele pode levar lesões. Quando se fala para mim, olha, mas usa-se a bala de borracha, instrumento não letal, depende. Pode ser letal, sim. Ele é menos letal. Uma caneta Bic pode se torturar uma pessoa o dia inteiro. O senhor defende o uso de bala de borracha e de... Eu não defendo, ela é necessária no mundo todo em relação ao controle de distúrbios civis. Você tem que usar instrumentos que gerem menor confrontação entre as pessoas, para que haja menos cidadãos feridos e menos policiais feridos. Então, quando você fala, por que se usa a bala de borracha, o elastômero, que é o nome técnico disso? Por que usam equipamentos de luz e som, bomba de gás, de jato d'água? É justamente para tentar minimizar lesões, não é para ampliar lesões. Deputado... O senhor é a favor da pena de morte? A pena de morte no Brasil, eu sou favorável. Ela não existe expressamente na lei, mas ela é tácita. 60 mil pessoas são executadas no nosso país por ano. Existem aqueles que têm a tese de dizer, olha, a pena capital não poderia se reverter o erro judiciário. Mas o fato que no nosso país houve uma banalização, nós temos 60 mil registros, mas mais de 10 mil pessoas desaparecidas ano que nós não identificamos. Nós, pelo aparato do Estado e pela Justiça, não conseguimos dizer que aquela pessoa está morta. Mas o número potencialmente é muito maior. Se mata pela banalidade do se matar. Agora, se você pegar, o Vaticano tem a pena de morte na legislação, ela nunca foi aplicada. A lei não é para ser executada, é para ser um instrumento regulador. Então, a prisão perpétua, a pena de morte, quando você pega lá, no estado de Nova York em 92, quando começou a tolerância zero, houve uma série de medidas do Rudolph Giuliani,
Mas é preciso que diga também, voltou a vigir, a partir de 92, a pena de morte no estado de Nova York, para casos específicos e muito pontuais, onde o nível de agressividade demonstrou para a legislação e para a população que não há recuperação para esse indivíduo. Então, conceitualmente, eu admito sim que exista a pena capital, porque eu fiquei 29 anos no serviço ativo da polícia, 38 anos que eu ingressei na polícia. E existem indivíduos que são literalmente irrecuperáveis, não serão recuperáveis para a sociedade. Só que o ordenamento brasileiro já limitou isso. A Constituição de 88, quando colocou no inciso 37 do artigo 5º, não haverá pena de morte, prisão perpétua, nem castigo físico. E lá está como cláusula pétrea. Pétrea vem de pedra, que não pode ser mudado sequer por emenda constitucional. Precisaria de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E não vai acontecer. Então nós vamos discutir no improvável, se discutir ou não a alteração da legislação para prever a pena capital. Deputado, continuando no assunto Polícia Militar, ainda 2 pontos aqui que envolvem diretamente a Polícia de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo em relação à PM. A Operação Delegada, que é um programa criado na gestão passada de Gilberto Kassab, que o policial ele é pago pelo município na sua hora de folga, né? O bico oficial, né? Que passou a ser chamado, para trabalhar em outras áreas como comércio, combate ao comércio irregular em São Paulo. Essa operação, na atual gestão, foi esvaziada. O número de policiais hoje que trabalha nesse programa é cerca de 40% menor do que era antes. Queria que o senhor comentasse o que o senhor faria com esse programa e também queria que o senhor comentasse um outro programa, que na verdade é um projeto de lei que o prefeito também defende, que envolve os militares de alguma maneira, que é o projeto Ruas de Memória. Não sei se o senhor já ouviu falar disso, que é a mudança de placas de ruas que levam nomes na época militar de São Paulo, como Elevado Costa e Silva, que ontem oficialmente passou a se chamar Elevado João Goulart. Queria que o senhor comentasse esses 2 pontos. Bom, primeiramente, em relação à administração, tudo que for para segurança e para a lei, o atual prefeito e a atual prefeitura parece que é contrário. Tá? Ele esvaziou a operação delegada, como ele tirou 400 homens da Guarda Municipal para fazer conciliação nas áreas centrais e para fazer multa de trânsito nas marginais e nos corredores. Tirou de escolas. É a primeira vez que eu vi na história da humanidade um administrador tirar a segurança de escola para poder colocar para fazer arrecadação, indústria de multa. Nós estamos aqui no Estadão, do lado da marginal, você vai lá, você vai ver vários policiais, guardas civis metropolitanos com a pistolazinha eletrônica, escondidos para poder aumentar a arrecadação, não é para aumentar segurança, muito menos fluidez. A operação delegada em si, eu vejo como um dano para o policial, mas um bem para a população. Um dano para o policial, porque o policial vende a sua hora de folga. O Estado de São Paulo, o governo vem massacrando os policiais, os servidores públicos, principalmente os policiais do Estado de São Paulo, 20 anos de PSDB arrebentando os policiais. Temos os piores salários do Brasil. O salário de soldado de polícia, de investigador no Estado de São Paulo, é o 26º pior salário do nosso país. Então o cara tem que fazer um bico. Eu digo, 80% dos policiais faz um bico, 20% está procurando um para fazer. Você faria na eventual gestão? Nós vamos fazer eu estou dizendo, doloroso, porque nós temos um governo do Estado incompetente que não vê a condição dos seus quadros. Então, o município, quando fez lá o Kassab, fez a operação delegada, acertadamente, ele comprou os horários de folga dos policiais. E nós tínhamos 3.500 homens fazendo isso e está esvaziando mesmo. Eu tenho andado nas regiões de comércio e os poucos que estão lá estão com orientação. Olha lá, tem o comércio ambulante criminoso aqui. Não, chefe, não estamos vendo nada. Na região da Cracolândia, não estamos vendo nada, só se cair no capô da viatura. E a ponte? A mudança dos nomes das... A questão da mudança dos nomes, isso é ideológico e político-partidário. A população não está nem aí com isso. É a mesma coisa, falar, vamos mudar, não pode mais a rodovia Castelo Branco aqui, chamar a rodovia Castelo Branco, porque o Castelo Branco foi presidente militar. A população não está nesse ranço ideológico, nessa luta que o seu Haddad e alguns estão com isso. Vai continuar sendo minhocão? Se é General Costa e Silva, se é agora João Goulart, a população não está nem aí. A questão do minhocão é que a população está discutindo.
Como é que nós vamos fazer alternativas para fazer a fluidez da Zona Leste com a Zona Oeste? Se vai implodir, se vai virar bulevar, se nós vamos manter? É isso que a população está querendo, coisa de jeito. Isso é uma perfumaria, tá? Que para a população não quer dizer absolutamente nada. Você está fazendo isso para achar que vão magoar os militares das Forças Armadas, né? É uma atitude revanchista. Ninguém está discutindo isso. Tá? Então, houve um processo de anistia em 79, ampla, geral e restrita. Mas nós vamos ter por muitos e muitos anos esse ranço de se dizer, olha, agora nós resolvemos, consolidamos a redemocratização do país. Nós tiramos o nome de generais ou que foram presidentes. Existe um ranço sempre. Você não acha dentro da cidade de São Paulo uma rua com o nome de Getúlio Vargas. Também é o mesmo ranço, aí na inversão. Tá? Então, eu acho isso banal, essa discussão hoje, diante dos problemas que nós temos. O senhor falou em multas, né? Fala-se muito em uma indústria da multa que se desenvolveu aqui em São Paulo nos últimos anos. Qual seria a postura do senhor com relação a esse tema? O senhor diminuiria o número de radares, velocidade nas marginais? Qual seria a sua... A questão é o seguinte, o Fundo Municipal de Trânsito arrecadou 1,78 bi em 2015. Teve um salto de mais de 30% na arrecadação. E quando nós falamos em trânsito, você tem um tripé do trânsito, que é a educação, a engenharia e o esforço legal, os 3 Ezinhos para ser mais didático. Quando você não atua em alguns dessas bases, você tem uma estrutura capenga. Então, o que acontece? Velocidade das marginais. Está se desconsiderando a avaliação técnica e de engenharia, e simplesmente para se colocar uma marca. A ONU estabeleceu que há um esforço mundial para redução do número de mortes no trânsito até 2020. E ninguém é contrário a isso. Mas o que aconteceu simplesmente para ser uma marca de redução de 90 e 70 para 70 e 50 quilômetros nas marginais, foi uma marca política, em que você trava, morre no trânsito, morre atropelado nas marginais, quem não podia estar ali. Porque a fiscalização não fiscaliza pessoas que são vendedores ambulantes ou que moram debaixo das pontes do outro lado e não deveriam estar fazendo a travessia. O senhor, então, não acabaria com a redução... Não é questão de... Nós iríamos olhar o critério técnico. O critério técnico já disse 90 e 70. Nós temos corredores, aonde se colocou a ciclovia, se estabeleceu um limite de 50 km. Você tem que ver o limite de segurança da via, simplesmente para não ser uma marca. Em relação à política, em relação à fiscalização, primeiro, se você vai fiscalizar o limite da velocidade, não é para eu arrecadar mais. É para que se respeite aquilo. Então, não há de se ficar com pistolas escondidas atrás de poste, para dizer, olha, te peguei a 52 km por hora. Mediocridade. Você acha que a intenção, então, não é reduzir o número de mortes no trânsito? De jeito nenhum. Não é isso que o prefeito quer? De jeito nenhum. Não me demonstra isso em momento nenhum. Até porque quando você vai analisar, olha, diminuiu 19% o número de mortes. Você teve, em todas as capitais, diminuição. Algumas em situação semelhante à de São Paulo. Mas se você for num pressuposto, olha, vamos diminuir mais a velocidade. Olha, se nós proibirmos a venda de combustível e os carros não transitarem, nós não teremos mais feridos ou mortes. Se você for nesse pressuposto, nós paramos o mundo. Olha, se eu fechar a fábrica de cartuchos, nós não vamos ter mais ninguém morto a tiros no país. Não é isso. Por isso que existe um equilíbrio. Para você estabelecer o nível de segurança, a velocidade numa via, você tem estudos técnicos para que isso aconteça. Você pega os profissionais da Companhia de Engenharia de Trânsito, você pega os profissionais que fazem a fiscalização de trânsito, eles se dão a realidade disso, falam, ó, nenhum de nós nunca foi consultado em relação a isso. Marca política, então ela tem que ser refeita assim. Deputado, 2 minutos. Queria que o senhor comentasse rapidamente 3 itens que são importantes para essas entrevistas. Primeiro, Cracolândia, o que o senhor acha da operação Braços Abertos? O que o senhor faria se fosse prefeito em relação à Cracolândia, se usaria repressão? Fechamento da Paulista e ciclovias.
Braços abertos para o traficante hoje aquilo ali. Aquilo é o símbolo da permissividade. Quando eu falo tolerância zero, um dos itens vai ser aquilo. Existe a Cracolândia hoje, porque no entorno tem centenas de botecos que são entrepostos de chegada da droga do traficante para o microtraficante. Quartos de HOs, hotéis de alta rotatividade, locais abandonados que a prefeitura tinha que fiscalizar. Qual a saída, então? Qual a saída, então? A saída é botar a fiscalização para isso. Quando se fala no braços abertos, você fala, multissetorial, eu sei, você fala em assistência médica, psicológica, jurídica, espiritual, só não se fala em segurança pública. Veja no programa Braços Abertos. Quando você fala em relação ao fechamento da Paulista, eu tinha um posicionamento técnico como profissional de segurança pública contrário ao fechamento da Paulista em qualquer situação, porque nós temos 19 conjuntos hospitalares naquela região, dos pequenininhos, o HC, o INCOR, né? Então você tem áreas muito de complexos hospitalares onde precisa o sistema de emergência deslocar, mas se fez nos finais de semana, há uma aprovação da população e o administrador público ele tem que se pautar pelo sentimento médio da população. Então nós prosseguiríamos com isso sim. Em relação às ciclovias, também existe um projeto cicloviário para que se tenha 1.000 quilômetros, foi feito pelo Serra lá atrás, 1.000 quilômetros até 2020 de ciclovias. Mas foi feito de Afogadilho para ser uma marca vermelha, aonde não teve a adequação para isso, em locais onde não é pertinente, aonde é extremamente arriscado para o condutor, e você tem que ver o trajeto cicloviário em alguns aspectos, o aspecto transporte, do lazer e do esporte. E você tem ciclovia, sai de nada para lugar nenhum, não é acabar com o projeto, é vê-lo aonde é pertinente. Originalmente ele foi concebido para ser em regiões, nas regiões de bairro, onde pudesse facilitar o transporte mais rápido das pessoas. Quem trabalha nas áreas centrais não vai de bicicleta, você não tem um local para se trocar, o indivíduo vai trabalhar suado o dia todo. Isso é uma grande falácia quando se diz que está se facilitando a rede de transporte, que na prática você não tem uma estrutura mínima, nem das empresas, nem do município, para dar suporte mínimo a isso. Você tem áreas de comércio, onde está fechando o comércio. Você vai na região da 25, você vai na região do Pari, onde está fechando o comércio, porque as pessoas não podem parar no estacionamento das lojas, está fechando o comércio, e você fica lá, você fica 1 hora, você não consegue ver uma bicicleta. Você tem áreas onde tem áreas para carga e descarga, que você não se consegue fazer isso por causa da ciclovia, porque ela foi planejada inadequadamente. Você reveria esse planejamento, então? Nós vamos rever sim, não é acabar com um projeto cicloviário, é vê-lo aonde é pertinente e adequar tecnicamente. Você pega só para concluir, na Avenida Liberdade, nós temos a ciclovia, que já não passa bicicletas ali. Aí como a prefeitura, através da corrupção, da fiscalização e a conivência, permite o comércio ambulante nas calçadas, o comércio ambulante ocupou as calçadas. Como você tem um parque universitário muito grande ali, os jovens ficam aos milhares, milhares mesmo nas calçadas e não tem espaço nas calçadas. Aí o que a prefeitura fez? Fez a faixa vermelha para a bicicleta e depois fez a faixa verde para o pedestre andar, porque ele não pode andar na calçada porque a prefeitura não fiscaliza. Infelizmente a gente tem que encerrar, deputado, mas a gente tem mais 10 minutos no Facebook, nós continuaremos com o deputado e pré-candidato Major Olímpio. Eu agradeço o senhor, agradeço o Pedro, a Adriana. A gente vai estar ao vivo no Facebook, a gente vai abrir para perguntas para internautas. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado.